E aí, minha gente, Deus abençoe vocês. Mais um podcast entrando no ar, na real. E hoje com convidados maravilhosos que eu tenho certeza que vão abençoar as nossas vidas. Fala aí, Lucas. E aí, beleza? Tranquilo? E aí, gente? Sejam bem-vindos ao Na Real. Vai começar mais um. É isso. Não sei o que vai acontecer, porque eu não sei a história. Eu tô conhecendo os nossos convidados hoje. Mas então, o bom é assim. Assim que é legal. Porque eu tô que nem vocês aí em casa. Entendeu? Convidei um pastor querido nosso, pastor Saulo. Show de bola. Que veio nos abençoar hoje aqui, participando desse podcast. E ele trouxe um casal muito querido lá da igreja, lá da nossa igreja de... Lote 15. Lote 15. Eu queria que você apresentasse, pastor Saulo, apresentasse o casal pra gente. Perfeito. Então, nós estamos aqui hoje com o Fábio, com a Adriana. Eles têm uma filha linda, a Gabi, de 5 anos, não é isso? É verdade. E eles congregam conosco lá na Maranata Lote 15, como o pastor Ari falou. E a gente tem uma história aí para contar, né? Uma história bonita, uma história de bênção. Então nós vamos compartilhar aí algumas coisas interessantes. Legal, legal. Deixa eu começar fazendo uma pergunta, até pra gente começar a conversar. Vocês dois são casados, têm uma filha linda, não é? Vocês quando chegaram para Cristo, se chegaram a Jesus, vocês já estavam casados? Eram solteiros, se conheceram na igreja? Como é que aconteceu esse casamento de vocês? Aonde vocês se conheceram? Deus abençoe, gente. Eu sou a Adriana do Fábio. Adriana, só chega o microfone perto aí de você. Isso, perfeito. Voltando, recapitulando. Isso. Eu sou a Adriana do Fábio. Eu sou o Fábio da Adriana. Juntos a gente é papaizinho da Gabi, da Gabriele. E respondendo a resposta, né, do pastor Ari. Nós não. Eu congregava na Metodista, eu já era cristã. Eu sou mineira. Mineira. Sou mineira. Lá de Leopoldina. Sou de Leopoldina, Minas Gerais. Alô para a galera de Leopoldina aí. Que legal. E aí, Fábio... Na época eu fazia feira, né, amor? Eu viajava fazendo feiras, eventos, exposição agropecuária, festa de igreja. E numa viagem dessa, quando eu fui lá para Leopoldina fazer a Feira da Paz... Você né, foi em amor? Leopoldina achar a Adriana? É isso aí. Colônia. Logo ali. Olá, cara. Aí, Você era aqui do Rio mesmo? Eu sou do Rio mesmo, sou de Caxias, moro pertinho ali do Lote 15, no Pilar, um bairrozinho ao lado da igreja. E aí, numa viagem dessa, fazendo um evento, eu conheci a Adriana, troca de olhares, já me apaixonei já de primeira, por essa morena linda. E aí, depois, voltei pro Rio, e ela continuou lá, né? E aí, celular, né? A gente, né, trocou mensagens e a gente foi se conhecendo ali no Isso celular. foi que ano? Rapaz, tem uns 9 anos atrás isso, né, mozão? A gente tá junto, vai fazer 8 anos em novembro. Então, assim, até a gente chegar ao ponto de se conhecer, a gente tá junto, aí demorou 1 ano. Então, assim, 8 anos que a gente tá junto e 9 anos que a gente se conhece. E ela morava em Leopoldina, mas trabalhava em Juiz de Fora. E aí, eu, naquela situação, eu falei assim, pô, tem que ir lá em Juiz de Fora pra conhecer, né? Paquerar, conquistar. Lógico. E aí, quando ela falou, eu fui indo para Juiz de Fora, a gente foi se conhecendo. Mas vocês se casaram mesmo quando? Já tem muito tempo? Não, pastor. Foi incrível que pareça. A gente frequenta a igreja. Desde quando eu vim, nesse período todo, certo. Eu vim pra cá depois de 1 ano. Que eu vim pra cá, a gente decidiu, mas a gente não era casado, não casamos, eu vim, né? Desobediência a Deus, mas assim, né? A gente paga o preço, mais tarde a gente vai. Eu já era cristã. Certo. E aí eu vim, passei um período muito difícil na minha vida, a perda da minha mãe. Aí minha mãe e meu pai faleceu, fiquei morando sozinha, trabalhando sozinha assim, meu irmão morava comigo. Só que eu passei um período muito difícil. Meu irmão morando comigo, ele levava, assim, muitas pessoas para dentro da minha casa, muitos homens, né? E só eu e ele. E depois eu descobri que ele estava envolvido com muita coisa errada. E aí eu comecei a pedir a Deus. Eu falei assim, ai, Senhor, o que o Senhor tem para mim, né, no meio disso tudo? Eu não tô aguentando ficar, eu chorava vendo a situação do meu irmão, que eu ligava para ele não me atendia, e aí depois eu descobri que ele estava envolvido com droga, e aí minha mãe tinha falecido, eu lembro que eu tinha juntado dinheiro para pagar o velório, né?
E aí o dinheiro sumiu da minha casa. E aquilo tudo, eu lembro que era assim, na época era uma quantidade boa, né? E aí sumiu aquele dinheiro todo. Eu falava, gente, quem entrou na minha casa? E eu descobri que eu era roubado pelo meu próprio irmão. Eu amo meu irmão, sabe? Mas assim, foi um período muito difícil. Muito difícil. Foi nesse período que você acabou conhecendo. Acabei conhecendo ele. Ele fazia feira. Eu também faço, no caso. A gente trabalha com eventos, viaja, vai para várias cidades, entendeu? E aí ele me viu, através de uma irmãzinha que era da minha igreja, né? A Regina era prima dele. E aí depois ele conversando, falando com ela e tal. E aí ela passou meu contato para ele. E aí a gente começou a conversar. E ele começou a ir lá. A gente se conheceu, né? Ficamos um ano. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma casa. Ele era viúvo. Tinha acabado de ficar viúvo. Tem uma casa no Rio e tudo. Quer ir lá conhecer? Aí eu virei e falei assim, ai, Senhor, não tem nada para perder. Na hora assim, eu falei... E orando, tá, pastor? Eu orando. E eu falei assim, eu vou lá conhecer. Aí vim, aí eu lembro que a família dele toda cristã. A primeira vez que eu vi aqui, já me levaram para onde? Maranata de Jardim Primavera. Aí fomos para lá, o culto foi uma bênção. Lembro como se fosse hoje. Vocês moram naquela região mesmo? Jardim Primavera? Isso, a gente mora no lote 15, na verdade. No lote 15. Não, a gente mora no Pilar, amor. A igreja do lote 15 e a outra igreja para Jardim Primavera. Na verdade, a gente mora no meio, né? O lote 15 é aqui, 2-3 minutos de carro. Maranata, a primeira igreja que vocês frequentaram foi Jardim Primavera? Não, nós fomos lá. Nós fomos lá. Eu frequentava de Caxias. Certo. Na sua edição mesmo. Foi a primeira vez. Aí depois saiu, aí na época veio o pastor Rômulo, depois o senhor entrou de novo depois do pastor Rômulo. Isso. Naquela época eu estava frequentando a igreja de Caxias. Certo. Aí quando veio a pandemia, é que a gente foi para lote 15, que era pertinho, também estava aquele acesso difícil de você sair do Pilar para ir para Caxias. longe. Estava tendo até barreiras na época da pandemia, logo depois que ali. Aí a gente foi para o lote 15. Ali entre o lote 15 e o centro de Caxias? Não, estava tendo dificuldade de ir, pô. Na época da pandemia mesmo, você não podia sair às vezes, né? Na época, depois que foi dando aliviando, né? Aliviando, Mas aí então você começou a frequentar Caxias com ele? Comecei, e era pastor Ari. Quando eu comecei a frequentar. Isso o quê? 8 anos atrás. Era o pastor Ari, depois veio o pastor Rômulo. E a gente frequentava, mas a gente não tinha aquele compromisso com a igreja. Correto. Entendeu? A gente frequentava, entrava, saía, mas a gente não se envolvia. Entendi. Entendeu? E eu tinha uma barreira também, porque eu falava, não, eu não sou casado. Tudo inimigo vinha na minha cabeça. Você não é casado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E eu lembro que começou a ter culto na minha casa, né? Na época era o irmão Moisés, né? Era o líder. O pastor Rômulo, foi na época que ele implantou os PG. Os PGs, né? Ah, legal. A gente foi anfitrião do PG. Não fomos anfitrião. O pastor abriu uma exceção para ter culto no nosso lar. Entendeu? Onde a gente foi muito abençoado. Era o Kleber, né, que é amigos nossos até hoje, no caso a Geórgia, que eles dirigiam, né, o culto lá. E aí veio a pandemia, né? A gente, igual eu falei, a gente não tinha o compromisso, mas a gente frequentava a igreja e tava lá, né? A gente, Sim. Né? E aí veio abriu a igreja de lote 15. De lote 15. Aí nós começamos a frequentar a igreja de lote 15, que era mais perto pra gente, no caso, né? E aí, nisso, começamos a frequentar. Só que o nosso trabalho impedia muita gente de estar na igreja, ter um compromisso. A gente viajava muito, quase não ficava em casa. Praticamente todo final de semana. Todo final de semana, época de festas. A gente viajava assim, vamos supor, no dia 23 de dezembro. Só voltava depois do carnaval. Imagina. Entendeu? Então, assim, a gente não tinha o compromisso. A gente entrava e saía, entendeu? Não conseguia ter uma frequência, não né? Tinha. Isso, continuidade. Isso aí. E aí veio pandemia, e aí no meio da pandemia nós enfrentamos uma crise, começamos, né? Uma crise no nosso relacionamento. No meio da pandemia? No meio da pandemia começou assim, a gente começou meio que se estranhar no meio da pandemia. Mas havia uma razão específica para esse... Então, a gente passamos por período, como a gente trabalhava na rua, a gente passou um período de problema financeiro. Ok. Tudo bem. Mas Deus
Abençoou, né? Abençoou A sempre. gente começou a fazer máscara, né? Eu sou costureira. E aí eu comecei a fazer máscara, ele começou a sair para vender, a gente começou a vender para tudo quanto é lado, empresa procurando a gente, tudo na época, né, que não podia usar, eu acho que a máscara de tecido foi liberada, né, porque não estava dando vazão para outra. E aí eu comecei a fabricar, ele começou a sair para vender, aí tá, passou, aquela crise passou, Deus abençoe e foi. Aí quando foi em... Quando o pastor Saulo chegou, pastor? Vai fazer 3 anos agora. 3 no final do ano, anos. né? Tem 2 anos e meio aproximadamente. 2 anos e meio, veio a crise de novo. E aí, o quê? Ele abriu uma loja, né? Eu trabalhando em casa, foi o quê? Diálogo, foi coisa assim... Poxa, eu falo assim, hoje em dia a gente vê que é coisa pequena, né? Você, quando olha para trás, já que passaram por esse problema, o que vocês apontam, assim, que trouxe esse desencantamento, se é que eu posso usar essa expressão? Você ficou desencantada, Isso. né? A coisa começou a esvaziar, a esfriar. Repensar as escolhas que fez, né? É verdade. E aí, como é que hoje você olha para trás, você consegue, como é que eu digo, perceber quais foram os pontos que levaram você a ter levaram vocês a terem essa... Esse esfriamento, né? Do esfriamento. amor, né? Do Isso. sentimento. Isso, foi mais até da minha parte, pastor. Vocês conseguem perceber as razões? Eu consigo. Pontuar? Eu consigo. Você é bom. Então, o que ela falou é essencial, o diálogo, né? Um casamento sem diálogo, tipo assim, eu tomava certas atitudes e não conversava com ela. Qualquer coisa que eu ia fazer, sempre coisa simples, eu não contava para Adriana, não tinha conversa. Abri um comércio, como ela falou, eu abri o comércio no susto. Eu não cheguei para minha esposa e falei assim, amor, eu tô querendo abrir uma loja. Porque o que acontece? Como a gente trabalhava com eventos, e quando as coisas fecharam acabaram. tudo, cara, eu não tinha alternativa, eu tinha que sustentar minha família. É. E eu não tinha... Eu dependia de público, de multidão. Sim. As feiras que eu fazia, não é que voltou, acabou a pandemia, e já teve amigos meus que ali, 2 anos depois que acabou a pandemia, voltaram a ter os eventos. Então, quer dizer, olha, mais de 4 anos parados sem trabalhar. E ali, foi o que eu falei, eu não tinha essa sabedoria de conversar com a minha esposa. E amor, eu vou fazer isso, eu vou conversar com ela, vou comprar alguma coisa para dentro de casa. Você Chegava fazia e tudo por sua comprava conta. para minha conta. E não dava nenhuma satisfação. Isso foi, aos pouquinhos, foi alimentando, né? Foi alimentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e chegou um ponto que ela chegou e falou assim, amor, olha só, a gente não tem entendimento nenhum dentro de casa, a gente Pastor, não conversa. Você é um pastor, você ouve dezenas de pessoas no gabinete, eu também, e a falta de diálogo, de comunicação na vida conjugal parece que é uma das bases para os maiores índices Problemas de relacionamento, de divórcio e tudo divórcio, mais, né? casamento. A gente percebe que isso é muito mais percebido no lado do homem. O homem tem essa dificuldade maior de diálogo, de conversar. Porque a mulher, a gente percebe que ela tem uma necessidade... Olha, gente, só tô eu aqui, olha só. Não, mas a gente tá assumindo aqui, né? Está assumindo os nossos erros e a nossa falha e a nossa deficiência. Sim, sim. Não é, Realmente, Lucas? a gente fala Porque, mais. pelo que eu percebo, e a gente vê nos gabinetes, é justamente isso, é essa reclamação muito maior das mulheres. Porque nós, homens, somos muito fechados. E, às vezes, nós temos as nossas crises, essa questão de decidir, essa questão do machismo, né, muito entranhado na cultura nossa, e muita coisa a gente não abre mesmo o coração, não fala, e mulher gosta por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, eu trabalho com a minha esposa, com a Cida, a gente trabalha o dia inteiro junto, muitas vezes, na maioria dos dias da semana. Quando a gente chega em casa, ela começa a conversar comigo tudo de novo, que a gente viveu durante o dia, muitas coisas. Recapitulando. Normal, normal. E eu não quero mais conversar sobre aquilo, porque eu quero... Você já viveu, Já né? vivi aquilo, Agora já você vai vivi viver de aquilo. novo. Aí, mas só que o que eu faço? Hoje, o que é que eu faço, Lucas? Eu olho pra ela e a ouço de novo. Fica escutando, pelo E menos. fico ouvindo.
Isso mesmo, meu amor. Isso é a necessidade, né, da atenção. Uma mulher tem essa carência. Então, nós, homens, realmente a gente tem que policiar-nos, né? A gente tem que ter esse cuidado e entender que a comunicação é fundamental. Porque depois que nós casamos, nós somos um. E o sonho da minha esposa é o meu sonho. Os projetos dela são os meus. Né? A visão de vida dela também tem que ser a minha visão. Então, se a gente não compartilhar isso, né? Se a gente não compartilhar os projetos, os sonhos, as nossas decisões, realmente isso vai ter problema lá na frente. Sim. Né? Agora, esse desentendimento de vocês, ele teve um começo, um meio, e vocês deram linha na pipa desse negócio? A coisa chegou perto de uma Chegou, separação? chegou. Chegou Coisa bem ficou- perto. Pastor, mesmo? Desculpa, vocês já tinham filhos? já tínhamos a nossa filha já. Gabi. Tinha Chegou a um Gabi. ponto É. em que a gente. Ela é de Mineiro, ela estava com a mala pronta para ir para Minas. E eu já estava ali, já assim, deixa aí. Acabou, é isso. Deixa Ela aí. já estava de mala para voltar para Ela já estava já consultando já lugares para ficar lá, kitnet para alugar. Quando ela me procurou, Aí, eu estou falando isso aqui porque eles estão aqui testemunhando. isso aí. Mas quando ela me procurou, pastor, ela falou, pastor, eu estou com tudo arrumado Para ir embora. para ir embora de casa. Eu vou embora de casa, eu vou deixar o meu marido. Aí foi aonde a gente começou a orientá-los. Eu falei assim, olha, antes de você tomar essa decisão, eu quero conversar com seu marido. E aí eu conversei com ele separado. E aí a gente começou a tratar do assunto. Mas continue, Adriana. Isso. Então, E aí, essa foi a segunda vez. foi a segunda vez. Que eu fui procurar o pastor. E eu fui porque ele falou, porque por mim também eu nem iria. Mas da primeira vez, eu falo que é aí que a gente vê assim, a gente não entende os planos de Deus, né? Da primeira vez que eu tava já com a mala pronta, isso foi a segunda vez. Até então, nesse período todo, a gente não teve uma crise tão forte assim. A gente tem os desentendimentos normais. E aí chegou, foi no dia 22 de setembro de 2021, né? A gente tá em 2023, isso. E aí eu arrumei a mala, eu falei assim, nem falei com ele, eu falei assim, tô indo embora, peguei Gabriele, não achava a certidão dela. Aí eu falei assim, gente, cadê essa certidão? Comecei a passar mal. Aí eu falei, gente, o que é isso que eu tô sentindo? Comecei a passar muito, muito, muito mal mesmo. E aí foi o aniversário dela, eu fiz um bolinho. Falei, vou fazer um bolinho pra comemorar, né? Bati lá o parabéns dela. E eu passando mal. Aí conversei com uma tia minha, assim, não é minha tia, mas eu carrego pro coração, né? Uma irmã da minha igreja lá de Minas que me acompanha. Minha mãe faleceu e ela me acompanha nesse trajeto todo. Mesmo quando a minha mãe era viva, ela já estava comigo. Então, assim, 15 anos que ela tá junto comigo aí. E aí ela falou assim, Naninha, que é meu apelido, ela tava lá, né, amor? Faz um teste de gravidez. Aí eu falei assim, teste de gravidez? Pra quê? Eu pensei assim, eu não tô grávida, eu tomo remédio, tomo tudo. E a gente tava numa crise, né? A gente nem tava, assim, né? Tendo um relacionamento, assim, muito bem. Fiz o teste. Aí peguei o teste e falei, positivo. Deu positivo? Positivo. No meio da Tá aí, crise. no No meio da tempestade. crise. É. E aí eu falei assim, Senhor... Não, aí na hora eu falei assim, eu confio nos teus planos, Senhor. Alguma coisa só quer movimentar nesse meio. Entreguei tudo pro Senhor. Eu falei, tá nas tuas mãos. Comecei a passar mal. E ele sempre, porque assim, a vontade foi da minha parte. Ele sempre calmo, ele queria, né, consertar o que estava errado. E eu muito estourada, né, geralmente mulher assim mesmo. E aí peguei, falei assim, vou no médico. Passou, comemoramos o aniversário da Gabi. No outro dia, na segunda-feira, falei, vou no médico. Fui na ginecologista. Ela falou, realmente, fiz o exame de sangue, você tá grávida e vamos começar o pré-natal. E tava na pandemia ainda, né?
Eu falei assim, então tá. Ela falou, pra isso, a gente precisa fazer uma transvaginal. É o primeiro exame, né? Depois de sangue que geralmente as mulheres fazem. E aí fui para poder marcar a transvaginal. Só que no meio da pandemia tudo muito cheio. Não consegui, isso foi na segunda, né? Eu não consegui horário, fui conseguir para sexta-feira. E aí na terça-feira eu comecei a passar muito mal, muita dor. Comecei a desmaiar. Aí Fábio correndo comigo, falou, Adriana, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. Eu vou no banheiro, eu sinto uma dor aqui do lado. E ela apagava mesmo, literalmente. E eu desmaiava. Eu desmaiava, Ela assim. apagou umas 2 ou 3 vezes. Apagou Desmaiava. mesmo ali em casa. Desmaiava. E aí, na quarta-feira, eu liguei pra minha médica, eu falei assim, doutora, eu não tô aguentando, tô sentindo muita dor, desmaio. Aí ela falou assim, Adriana, faz o seguinte, quando você sentir isso, nem me procura, vai direto pra uma emergência que tem alguma coisa errada. Eu vou te examinar, você passa aqui, que eu posso fazer. Passei, ela fez o exame de toque, tá tudo fechadinho, tudo legal. E saí de lá, fui pra casa, falei, vou tomar um banho, né, tal, tô melhor. Sentei na máquina pra trabalhar, começou a dor de novo. Aí, Fábio falou assim, vamos correr pro médico. Aí eu não via mais nada, eu apaguei. Aí acionou Coloquei meu ela sogro. numa cadeira, desci ela, porque ela tava desmaiada. Damos lá uma cadeira e botamos ela no carro. E fomos direto pra emergência. Fomos pra emergência. Chegou lá, o médico olhou pra mim e falou, o que foi, minha filha? Eu falei, olha, eu tô sentindo dor, não sei o que lá, não sei o que. Aí ele falou assim, mas você já fez o exame? Aí eu virei e falei assim, não, porque tava marcado pra tal dia, vamos fazer. Aí foi, me examinou e falou, chama o seu marido. Aí tava meu marido, minha filhinha. Aí vieram os dois. Aí ele virou e falou, olha, infelizmente, você tá com uma gravidez tubária. Tá vendo isso aqui? Mostrou pra ele. Isso tudo é sangue. O seu corpo tá tomado de sangue. Caramba. Tomado de sangue. O bebê foi gerado na trompa. E ele não teve como evoluir. No que ele já tava ali com 2 mesezinho, né? E aí ele tava crescendo, estourou. Tava apertado ali. Tava apertado, a trompa é uma veiazinha, ele com 2 mesinhos já estourou tudo. E aí deu hemorragia. E ele falou, tem que subir direto pra emergência com ela. Aí, vi uma salinha, eu falei, vamos lá, amor. Aí ele falou assim, você tem 10 minutos de vida. É mesmo? É mesmo. Meu Deus. 10 minutos. 10 minutos. E a doutora confirmou comigo depois que ela veio, falou assim, olha, a gente vai fazer o procedimento aqui, vai botar a roupa nela, se despede dela, porque a gente vai levar ela pra cima, porque ela tá chocada. Ela chocou. Usaram esse termo. Entendeu? Ela chocou, ela tá chocada. Então eu fui lá e falou na hora, falou assim, ó, eu falei assim, o neném? Falou assim, neném não tem neném. Não tem como. Não tem. Como. A gente vai ter que abortar. E aí só deu tempo de a gente se abraçar, A gente orar, foi na salinha, clamemos ao Senhor ali na sala, Fomos seja orar. feita a sua vontade, o Senhor está Mas aqui. vocês estavam afastados Não, nesse momento. nesse momento a gente até estava... A gente uniu, reconciliado. assim- Porque a gravidez, quando veio, realmente a gente estava Vocês se separado. fortaleceram. Aí veio uma gravidez, a gente sentou, conversou, eu falei, poxa, Adriana, e aí? Neném, né? tentar. Vamos, né? A obra. Porque a gente tem o complemento do Senhor, o Senhor está presente na nossa vida. A gente às vezes passa por essas coisas assim, burrice nossa, às vezes, né, pastor? A gente não sabe o plano do Senhor na nossa vida. E Deus deu aquela gravidez ali para ela naquele momento, a gente se reconciliou, e aí foi no momento que ela subiu. Aí, conta aí, porque você... E aí, que ela subiu lá para... E você tinha 10 minutos de vida. 10 minutos 10 de minutos vida. Na cabeça dele, ele falou assim, a reconciliação. Mas na minha mente, É. eu ainda tava assim... Eu vou chegar nisso aí depois. eu ainda não tava, sabe? Eu não atentei à voz do Senhor. Deus tentando falar comigo a todo momento e eu não tava atenta à voz do Senhor. E aí eu fui despedir da Gabriele, do Fábio. Eu falei, amor, oramos. Eu falei, seja feita a vontade do Senhor. Aí me colocou na mesa, vamos subir. Aí foi aquela correria. Aí me colocou no pré-operatório. Caraca, 10 minutos. 10 minutos, no pré-operatório. Só chamar o elevador. Cadeira, né? Sei lá. É na cadeira, não. Agora eu não tem senti. mais 10, tem 9, doutor. Quer acelerar o processo? Não, É e por o aí. detalhe é que você está no meio de uma pandemia, onde meio os de uma hospitais pandemia. estão praticamente todos eles voltados para o O atendimento Covid. a Para pessoas com Covid, ou seja, É. parece até que ninguém podia ficar doente de outra coisa, né? Porque os hospitais eles só atendiam Covid. É verdade. Pastor, 5 dias antes, quando ela passou mal, eu levei ela no hospital e eles falaram que ela estava com Covid. Covid. Falei, Covid? Como assim Covid? Não, ela tá com Covid. Pode ir para casa e... Deixar ela em... Aí, 5 dias depois, o que aconteceu isso? A gente ficou na Quarentena. emergência. Falou, tá com Tá de Covid. Fica de quarentena. Fica de quarentena, né? Imagina. Você ia morrer em casa. Ia morrer em Morrer casa.
E aí eu fui e subimos. E lá já tava sozinha, no caso, né? Eu falo, eu e Deus, né? Na mão do... Você ficou sozinha na sala? Fiquei no pré-operatório. 10 minutos. Não, 10 minutos. Já não tinha mais, já era 6. Já são 6. Só de elevador foi 2. Porque eu acho que eles... Contagem regressiva tava indo. Não, mas eu nem pensei. Lógico. Sabe, a gente naquele momento, a gente nem conta, né? Exato. Então eu tô lá, aí nisso veio uma menina, eu acho que é pressão, né, e tudo. Aí ela falou, como é que você tá? Aí eu falei assim, eu tô bem. Falei assim que eu tô bem. Aí nisso eu lembro que veio o enfermeiro, virou e falou assim, você tá bem? Eu falei, ai, a dor tá começando a voltar. Eu só lembro eu falando assim, a dor tá começando a voltar. Eu apaguei. E aí eu escutava ela, gente, eu não tô sentindo mais o batimento, não tô sentindo nada. Você ficava só ouvindo todo mundo. Eu ficava ouvindo todo mundo. Consciente. Consciente. Que Só que aí bizarro. eles começaram assim, gente, aí perdendo, chama a junta. E eu escutando aquilo tudo, meu corpo ali, Aham. eu escutando aquele movimento todo. A Você gente perdeu tá perdendo. basicamente a visão e movimento. Isso. Mas pra eles, tava ali, né? O meu corpo só, mas eu tava Sim. escutando tudo. Caramba. E aí eles falaram assim, a gente tá perdendo ela. É. E aí vieram e começaram, né? Tipo, Choque. animar. Tem choque? Animar. Uns negócios assim, aí botaram uns aparelhos assim em mim. E eu, assim, na minha mente, eu tava vendo aquilo tudo. Caramba. Na minha mente. E aí eu lembro que, assim, naquele momento veio um rapaz todo de verde. Eu falo assim, que Deus é perfeito, né? Ele sempre manda alguém pra acalentar, gente, dar um conforto. Sim. E aí o enfermeiro segurou na minha mão. Eu só lembro que ele tava todo de verde. Segurou na minha mão. E aquilo lá, né? Eu tô pra eles, eu tava ali, né? Sim. Tô desacordada. Ele segurou na minha mão e falou assim, fica calma. Você acredita em Jesus, não é? Você segue a esse Jesus, ele é fiel. Você vai voltar para cuidar da sua filha, da sua casa, Ele dos sabia seus... que você tinha filho? Nem sabia. Nem conhecia, nem conviu. Eu tava lá, pastor. Eu cheguei lá. chega lá em cima, né? na emergência, Você conseguia ver a fisionomia pastor. dele, não? Consegui ver a fisionomia dele. É. Vai chegar ao ponto. E aí ele segurou na minha mão, E era um anjo bonitão mesmo. todo de verde, todo Como é de que o verde. camarada sabe da história Gente. dela? Ô, Gente. Tá, continua. Levanta as mãos, vai. Segurou na Foi minha mais mão. forte, eu te interrompi. Vai lá. Aí ele falou assim, fica calma. Aí eu ouvi ele falando, gente, ela tá voltando. Falou assim, aí começou os barulhinhos, né? Aham, Escutei aham. das máquinas. Pi. Caraca. Aí na hora que eu abri, eu já tava no centro cirúrgico. Até então eu tava Sim. lá, tava no centro cirúrgico. E aí... O tal enfermeiro, onde é que... Não, já não vi mais. sumiu. Foi pro outro turno. Não vi mais. Ele foi atender o outro, né? Uma outra necessidade. Uma outra necessidade. Ele segurou as suas mãos. Segurou Vamos na voltar minha aqui no mão. anjo de novo. Que O enfermeiro de Ele é verde. enfermeiro. Não, mas que eu falo que foi enviado Normalmente o pelo anjo é de Senhor. branco, né? Esse é de verde, Era de né? verde, todo de verde. Então ele pastor. segurou a sua mão e ele Segurou veio na falando com minha você. mão. E ele cantava assim no meu ouvido, gente. Vai, o louvor. Eu quero viver algo novo. Cara. E eu tava ali assim, morrendo de medo, né? Eu falei, 10 minutos na hora que eu voltei, né? E aí ele falava assim, fazendo todo medo desaparecer. Aham. Isso eu lembro muito bem, era essa Caraca, estrofe. cara, que E extraordinário. aí, na hora que eu abri o olho no centro cirúrgico, aí a enfermeira, outra enfermeira, eu falo assim, Deus é fiel, Ele cuida da gente, né? Mesmo a gente com os nossos defeitos, nossos Mesmo pecados. faltando 10 minutos. Mesmo faltando 10 Aleluia. minutos. É verdade. E Glória a ele segurou na minha mão uma outra enfermeira e virou e falou assim, fica calma, vai dar tudo certo, Aí eu virei, aí eu, né, assim, né, você poder movimentar Sim. e tudo, e eu só via aquela correria toda, e aí o médico falou assim, realmente ela estava chocada. Era 10 minutos. E esse médico não era nem o mesmo que tava estava lá lá embaixo. embaixo, né? Era 10 minutos. Aí eu lembro que uma enfermeira falou assim, tá aqui, doutor, o que é que eu faço? Eu acredito que era o bebê, né? Aí falou assim, bota num potinho ali, né? Falando assim. Uhum. E ali eu passou, né, o procedimento todo, fui pro quarto. E eu falo assim, que em todo momento Deus cuidou de mim. Porque eu fui para
para uma maternidade pública, né, na correria, Na emergência. né, na emergência. E Deus cuidou de mim todo o tempo, todo o tempo. Eu falo que ali começou a minha experiência com Deus, né? Assim, mais profundo. Porque esse tempo todo eu falo assim, eu seguia Jesus, mas eu não tava, sabe? Eu tava assim, não tinha um compromisso com ele, apesar de ver tantas outras maravilhas que ele fez, mas eu tava assim. E ali eu voltei pro quarto. Aí no outro dia eu escutei falando assim, né? Passou 2 dias, no caso, acho que era o plantão, né? Aí eu escutei falando assim: cadê aquela menina que tava lá ontem? Aí veio o anjo, né? Que eu falo. Era um enfermeiro que foi usado por Deus naquele momento. Tá certo. Deus mandou pra acalmar, né? Isso. O meu coração naquele momento. Aí ele veio e falou: eu vim te E o ver. enfermeiro crente, né? É o Ele enfermeiro sabia crente. de louvor. E o cuidado que ela teve cuidado. depois Foi também. uma ação de Deus em seu favor, né? Foi. É sempre assim. Quando ele não manda um anjo, ele manda Ele usa tudo os seu. seus. Ele usa o Eles seu. os seus, exato. E ali eu passei por aquilo tudo, foi processo, voltei pra casa, minhas malas prontas ainda, minha mala tava Tava pronta, pastor. ainda, porque Tava esse Por isso que eu perguntei, porque ela tava falou que a pronta. mala estava pronta. Tava pronta. tava pronta ainda. E aí Fábio cuidou de mim, né? Porque eu não podia fazer nada, né? Porque foi emergência, eu fiquei paralisada. Ficou de cama. Fiquei como se fosse quando ganha o bebê, né? Resguardo. De Resguardo, resguardo. Eu perfeito. precisei ficar ali 40 dias de resguardo. Ele cuidando, eu não tinha, Deus me paralisou, né? Eu não tinha como fazer. Embora. As malas ficaram só arrumadas. Ficaram só arrumadas. Deu nem pra desfazer. Não deu pra desfazer. E aí, esse período, acho que com 30 dias, eu falei assim, eu não posso dar pra trás. Eu preciso continuar, mesmo Deus tentando falar comigo, mostrando as maravilhas dele, eu ainda não atentei para a voz do Senhor, né? Eu via que ele queria movimentar ali. E eu com 15 a 20 dias, né? Não me recordo muito bem. Eu falei assim, não, eu vou continuar. Aí eu comecei a falar com ele, falei, não, eu vou embora assim mesmo. Ele Continuou falou, com a mesma postura. que isso? Você vai embora assim? Aí eu falei assim, eu vou. Aí ele começou, né, a movimentar aquilo tudo. Eu falei, não, eu vou. Ele falou assim, você só sai daqui se você for conversar primeiro com o pastor Saulo. Vai lá, tem um gabinete com ele. Porque... E eu cheguei tão assim, coisa que eu nem comentei na época com o pastor, isso tudo. Eu já cheguei lá, eu operada. Falei, pastor, é isso. Eu tô com as minhas malas prontas e eu vou embora. E aí o pastor falou, Adriana, me dá. Acho que foi 3 dias, se eu não me engano, que ele falou. Não lembro muito bem. E a gente nem conhecia bem o pastor Saulo naquela época. Chegar na igreja. Lá, né, na nossa igreja era o pastor Fabiano e já veio esse em cima dele, né? É assim. E aí, nós conversando, ele falou, Adriana, me dá... Eu cheguei lá, eu falei, pastor, eu já sei, ele falou comigo. O seu esposo é o Fábio? Acho que ele já tinha procurado eles, no caso, né? Seu esposo é o Fábio? Que mexe com o celular? Que faz isso? Que faz aquilo? Falei, isso mesmo. Ele falou, Adriana. Aí ele me orientou, falou assim, espera um pouco, me dá 2 dias só, 3 dias, eu não me recordo muito bem. E aí eu falei assim, eu vou dar esse tempo. Aí eu cheguei em casa, aí minha cabeça, assim, a orientação do nosso pastor já começou a mudar. Eu falei assim, eu vou deixar de agir por mim, com as minhas próprias pernas, eu vou deixar Deus entrar no meio, entendeu? Deus entrar nesse meio, e eu nem vou pedir mais, assim, pelo meu relacionamento, eu vou buscar Deus, assim, comecei a oração, jejum, eu falei assim, Senhor, faça a tua vontade. Eu não pedi assim, restaura o meu casamento, não, faça a tua vontade. E aí começou o agir de Deus, né? No seu coração. E no meu coração. Porque a maior parte era o meu coração, né? Eu colocava muito... Apesar de tudo que tinha acontecido, cuidado dele com você nesse resguardo, seu coração ainda estava fechado em relação ao seu casamento. Ainda estava. E o que foi fazendo com que você mudasse de postura? Então, Fábio começou... Eu não perguntava. Eu estava tão assim... Ele saía de casa todas as segunda-feiras. Eu fiquei em casa, né, esse período, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos e vou esperar esse tempo do resguardo. O pastor falou, espera um pouquinho.
E o Fábio saía todas as segunda-feira, toda quinta, e nesse período eu não podia ir até a igreja. Porque esse tempo todo a gente frequentava a igreja e tudo. E eu não podia ir, tava operada e tal. O Fábio ia. Ele saía e tudo. E eu comecei a ver a mudança no Fábio. Fábio cuidando de mim, conversava mais, né? Perguntava tudo. Falei, deve ser por causa da cirurgia, de tudo que passou, da perda do bebê, porque foi muito doloroso. Eu lembro que, assim, nossa, Fábio chorava muito, porque, assim, não estava nos nossos planos, mas a gente benção, né? já amava, É benção. entendeu? E já tinha até o nome, eu sonhei com o pastor apresentando ele na igreja, né, e tudo. E eu sabia, assim, que Deus, meu coração tava duro, mas eu sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa naquele meio todo. E aí eu comecei a ver mudança no Fábio. Mudanças, comecei a olhar ele, né, de uma outra forma. E eu falo assim, que é só Deus mesmo, porque meu coração tava muito fechado, muito. E aí passei por isso, aí parece que bloqueou, eu tive um bloqueio. Foi, sabe? Ficou pior ainda. Eu olhava pra ele assim, eu não sei nem explicar, sabe? E aí... Nesse inteirinho, Fábio, seu sentimento em relação a ela, você Eu queria que ela nunca ficasse? desisti da Adriana. A gente briga, mas assim, no outro dia, porque eu amo ela. Então eu sempre fazia tudo por ela. Mas aí você ficou numa expectativa, porque a palavra dela era, vou embora. E aí, assim... Você ganhou 40 dias para tentar correr atrás do mudar prejuízo. esse quadro aí, né? Exato. Só que sozinho não tem como, né? Aí foi quando o pastor Saulo também, fiz um gabinete com o pastor Saulo. E uma coisa que melhorou muito é isso que ela falou. A gente ia para a igreja por ir. Sim. Mas quando você abre seu coração e você começa a participar mesmo, abrir seu coração mesmo para o Senhor vir e fazer aquela mudança na sua vida, na sua casa, aí já é diferente, né? Deus ele já entra. Criar relacionamento com Deus. Encontro dos homens, pastor Ari. Que maravilha. Os homens que estão aí escutando a gente. A reunião de homens, A reunião né? dos homens. Acontece quinzenalmente. Toda segunda-feira, foi quando ela falou a assim. segunda-feira. Aquele bate-papo ali, você começa Ajuda, assim, né? pô, é muito bom. A troca de A experiência. troca de experiência. Hein, Fábio? Porque... Me interrompi, só um parênteses aí. Uma coisa no Fábio que foi muito bom, porque às vezes as pessoas vêm procurar a gente no gabinete, né, pastor? Mas eles vêm só para chancelar a decisão. Só comunicar, né? Só comunicar, né? Olha, eu estou resolvido a fazer isso. E aí você tenta ajudar, aconselhar, a pessoa não quer conselho, ela já decidiu. Já era. O Fábio não. O Fábio me procurou pedindo socorro para o casamento dele, mas tudo aquilo que a gente orientou ele foi obedecendo. É importante, né, pastor? Eu queria até dar um alô aqui sobre isso. A importância de se pedir ajuda. Socorro. Eu tive verdade. a oportunidade de lidar com pessoas que tiveram seus casamentos destruídos, tiveram problemas muito sérios, não souberam administrar e não pediram ajuda. Então, é muito importante. Problemas todos nós temos, dificuldades em nossos relacionamentos. Agora, pede ajuda. Procura o pastor da igreja. Sim. No mínimo ele vai orar. E ele orando, Deus vai atuar. Não é verdade? Verdade. No mínimo ele vai orar. E quando ele orar, Deus vai atuar nesses corações. Foi o que aconteceu com vocês. É verdade. Vocês pediram socorro, o pastor estava lá com o coração aberto. Abertão. Se deixou usar e veio a benção, pastor. Falei Continua. para esse sujeito, eu quero você na reunião de homens. É verdade. A gente estava tratando de um livro, Um Homem Segundo o Coração de Deus. Legal. E aquele livro, ele trata com o homem diretamente, postura com a esposa, com a família, com a parte financeira, Como com o filho. trabalho, como filho, como pai. Então, estava tratando desse assunto. Falei, olha, você vai frequentar a reunião de homens, né? E esse camarada obedeceu, começou a frequentar a reunião de homens. E aí, dali- E a mudança reunião de radical. homens continua aí. E aí, dá licença. Pô, Adriana. E aí, eu não sabia, né, dessa reunião, desse movimento todo, eu comecei a ver mudança nele. Legal. E aí eu comecei a olhar, né? Se apaixonar de novo? Eu falo que literalmente. Que legal, cara. E aí eu comecei a ver ele com outros olhos. E aí
começamos a nos envolver, coisa que a gente não fazia. Aham. Esses 8 anos a gente não envolvia nada. O pastor começou a colocar a gente, né, no tudo que tinha, assim. Aí teve o encontro de casais. Aí vocês O foram. pastor falou assim, não, Fábio chegou e falou assim, amor, a gente já tava melhor, né, amor? O pastor falou pra gente ir fazer um encontro de casal. Eu falei, não, eu não vou fazer encontro de casal. A gente não é casado. A gente não é casado, não. A gente não é casado, eu não vou Entendi. fazer. Entendi. E Fábio falou, amor, o pastor... um homem Fez esse de convite, Deus, né? Ele fez esse convite, ele sabe o que ele tá fazendo. Não, Fábio, mas aí a gente tá indo contra as regras da igreja, a gente... Sabe, e eu batendo o pé, que eu não iria, né? Aham. Eu sempre, né, teimosa. E aí, Fábio falou, amor, vamos, o pastor sabe o que tá fazendo, vamos lá. Aí fomos pro encontro de casais, uma exceção, né? Fomos. E lá a gente foi assim. Foi benção pura. Foi uma bênção. Deus falou Deus tratou. com a gente. Tratou tudo. Isso Eu foi falo quando? assim, Encontro. Agora, ano passado. foi em Ano setembro do ano passado. Aí o negócio já tinha dado, né, uma acalmada, já tinha Aham. melhorado. E aí fizemos o encontro. Aí saímos do encontro, que foi assim, já voltamos eu lembro que eu voltei do encontro. Eu não sei explicar, extasiada de tudo. A gente não pode falar, né? Mas que Sim. coisa linda que foi. Enquanto casado. Eu ainda não fiz o encontro de casais. Não fez, Lu? Então, Não. ó, Ainda vamos não. fazer. Não vou Vamos nem fazer. detalhes. Não, eu sei mais ou menos. Ó, Eu sei que o negócio é. benção pura. Pastor Tratou. Ari É bom pra pregou, caramba. lembro Pastor que Ari. foi Ei, pastor, o senhor pregou no Pastor Ari. encontro lá? Pregou nesse ano. Foi ano Lembro. passado, pregou. Em setembro. Foi, eu lembro da olha, sua pregação. pregação. Foi assim. Ele e a esposa Como dele. a gente falar pro nosso cônjuge. Comunicação. Comunicação. Às vezes, E qual era o nosso problema? Comunicação. Às vezes você está na razão, mas na hora e o momento que você falar não é propício, você vai estar errado, vai se passar até errado. Então tenha sabedoria até na hora de chegar e conversar. Até pra falar a verdade, Até pra- tem. Quando a isso Cida aí. chama o pastor Saulo para falar tudo à noite, ele não quer. Calma. Ah, Ele fica escutando. Às vezes ele Eu chega prego, de dia prego. ele fala. Ele chega do trabalho, eu trabalho em casa. Então eu tô ali, gente, sozinho, o dia inteiro, eu e a máquina, minha filha e tudo. Ele chega, porque Aham. vocês já viram que eu falo muito. E aí eu descarrego em cima dele e ele fala, amor. Aí às vezes eu vejo ele, tá assim, coitado. Cochilando já. Cochilando. Mas aí, assim, a gente tem esse momento. Coisa que a gente não fazia muito também, gente. A gente trabalhava muito. A gente focava muito no trabalho. no trabalho. E não desfrutava do momento nosso, Sim. entendeu? Outra coisa importante. Outra coisa Não é? importante. O Tem que ter um casal lazer, né? precisa De um tempo Precisa lazer de um aí. tempo. tempo Um para escape. eles, não é Um verdade? escape. É verdade. Isso vai gerar saúde para o Com relacionamento certeza. do casal, É verdade. não é verdade? E às vezes o trabalho nos rouba isso. Com certeza. E não falta trabalho, né? É verdade. Não falta, É é muita verdade. correria. Se a gente não tirar um tempo. Não, e se você É fizer, muito ele está lá. correto. Se você não fizer, se você fizer, ele está lá. Se você não fizer, ele está lá. Então, sabe, o trabalho sempre vai ter para Você vai ter demanda, você nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, pra Mas isso. tem que parar. É. Não, vamos tirar um dia por semana, entendeu? Para fazer alguma coisa importante e um dia aí. por mês Isso para aí. fazer algo maior. É isso aí. E aí a gente saiu do encontro e aí o pastor fez o convite pro Fábio do Curso de do casados. Casados para Sempre. Casados foi para um- sempre. Foi Foi um combo. Foi um injeção combo. ali. Foi um combo, né? Reunião de homens. Reunião de Agora vocês vão pro encontro de casais. Saiu Agora vamos fazer o casal. Casados Casados para sempre. É, meu irmão. E a Foi gente- pancadão mesmo. Pancadão, Quase- é. Foi uma pós-graduação em. É verdade. E o né? casado? E o casado, gente, eu falo assim que foi um divisor de água na nossa vida. Casados para Sempre é muito porque bom. Muito é bom. muito bom, é uma benção. É muito E legal. ali a gente aprendeu, né? São 12 lições. Cada lição, né? São ferramentas São Ferramentas para ferramentas. ajudar, Pra ajudar. Isso aí. o relacionamento dos casais. Isso é tão aí. importante isso. É. E nós temos o Encontro de Casais promovido pela nossa igreja, que acontece pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Na verdade, você pode procurar o seu pastor ou o pastor da Maranata, porque eu acho que não é fechado só para Maranata não, né, pastor? Não, não. Pode também outras pessoas de fora Você participar. precisa ter um contato com alguém. Uma indicação. Da né? igreja, uma indicação. E o Casados para Sempre, que é uma outra ferramenta muito importante, acontece
na igreja local, não é isso, pastor? E pode também pessoas que não são membros da igreja participar também do Casados São para Sempre. 14 lições. São 12, né? 12 lições. 12 reuniões. Duas 12 reuniões. aulas. É uma vez por semana, né? Não tem um dia específico. É. Cada igreja tem o melhor Tem dia. o seu né? calendário. Por exemplo, Grande, por na exemplo, nossa é sábado. igreja, nós vamos ter 3 turmas agora. Uma vai funcionar domingo pela manhã, a outra terça-feira e a outra na quarta. Isso Ah, lá no legal. lote 15. Lote Aí, 15. galera do lote 15. Isso aí. Casados pra sempre tá bombando. Tá bombando, tá bombando. Legal. E é benção Hoje, pura. hoje é a aula inaugural lá, entendeu? Hoje começa. Você vai sair daqui correndo pra lá, né? Já vou pra lá hoje. E no próximo semestre, já começamos mais 5 turmas, porque nós já estamos treinando agora mais 2 professores Que legal. para aumentar o número de turmas, porque a demanda é grande, É né? grande. É. Muita gente E é com importante dificuldade. toda a liderança fazer, os diáconos com as suas esposas, entendeu? Isso é muito importante para todos, não é só quem está com problema no casamento. Todos nós precisamos melhorar. Porque essas ferramentas, elas atuam como vacina Isso. para não permitir que o problema se estabeleça. Não é Verdade. verdade? Então é importante. Às vezes, eu não tenho problema, vou fazer o que nesses encontros? É prevenção. né? É prevenção. É prevenção de dano. Você está isso aí. investindo em uma prevenção, é uma vacina que você está tomando. E no Casados para Sempre, que são 12 lições, 12 lições você gasta e- muito mais tempo trabalhando o assunto. Já Aprofunda o Encontro de Casais é meio parecido É um uma retiro. emergência de hospital, né? É um SOS. É um tratamento de choque. Tratamento de choque. O Casados vai tratando, né? E tem o Isso, compartilhar, aprofunda. em cada aula tem o Ai, compartilhar. gente. É uma coisa muito bacana. Além de, assim, de todas as lições, tem aula extra. Pra gente, eu falo que foi o compartilhar. Aham. Porque a gente, às vezes, muitas das vezes, acha que o problema é só a gente. Só a gente. Mas não, ali a gente conheceu o casal com 40 anos de casado. Que legal. passa problemas, sabe? Dificuldades. Sim. Igual a gente. Que a gente pensa assim, a gente tem... É novinho no casamento, é. Novinho no casamento. Não, eles 40 anos passam. E às vezes mesmo você vê problema. situações até muito mais delicadas. É Você fica, verdade. caraca, eu tô achando que eu Que tô. eu tô com ela. Isso mesmo, Lucas. É desse É jeito. mesmo, não é? é. Como Verdade. eles superaram? Na verdade, a gente já começou no encontro, que os nossos líderes, né, separados, né, por equipe, quando eles contaram um testemunho. E aí, quando eles contaram, ele falou... Não é possível. A gente... É. E aí, eles contaram, eu falei, que isso? Como é que pode, né? Eu olhava assim pra ele. E no final... Eles estavam falando, o testemunho era deles mesmo, Sim, legal. entendeu? E a gente vê o agir de Deus ali, né? Eles hoje em dia são líderes, né? Trabalha com tudo, né? E é uma benção. O bom de nos relacionarmos É com verdade. Deus é isso. É que Deus, a gente dá lugar para o Espírito É Santo, verdade. ele começa a atuar no nosso coração, e aí as pessoas que estão perto da gente começam a perceber as mudanças. É. Não é verdade? É verdade. Evangelho sem mudança não existe, Não pastor. É verdade. Evangelho entra na nossa vida e algo de bom tem que começar a acontecer. E as pessoas percebem. Tem alguns, até os cachorrinhos percebem a mudança do dono. Verdade. Porque muda o relacionamento do pai com o Muda filho, tudo. da esposa com o esposo, entendeu? É maravilhoso. Quer dizer que você começou a ver as mudanças, começou a se apaixonar outra vez Comecei. pelo Fábio. E aí eu falei, então agora eu vou casar, né? Porque esse tempo todo... Já tem. calma. Aí Vai chegar. o pastor falou assim, casados para sempre. Eu falei, amor, vou fazer com uma condição agora. A gente vai terminar esse curso realmente casados para sempre. Porque o Isso pastor aí. dando um empurrãozinho, a gente não se acertava também, Isso. vendo as maravilhas que o Senhor estava fazendo e a gente também não tomava atitude. Falei, não, vamos fazer agora tudo diferente. Eu quero, vamos casar. E aí ele começou, eu falei assim, só aceito participar do Casados para Sempre se a gente começar a Agir papel. agitar. E ele foi rápido mesmo, né? A gente começou a fazer o curso e o papel já estava na mão. Aí, Que ó. beleza, hein? E assim, e durante o curso foi uma benção. No final do curso, Ah. e a gente se Casamos antes da formatura. Antes da formatura. Casamos antes da formatura. Beleza, quer dizer que tá casadinho. E hoje a gente pode dizer, né? Que Juntos somos casados para sempre em nome. Foi Que beleza, Legal. que bênção. E foi, eu falo Muito assim, feliz. uma Cara, benção. A que gente legal. agradece, assim, primeiramente a Deus, né? E o legal. nosso pastorzão aí, gente, Nada, que eu obrigação falo assim, né? Que se não fosse abaixo de Deus, a gente... Eu não via, a gente tava com o lado destruído, eu não via solução. Eu não via. A gente abriu o nosso Deus é coração. Deus é bom. Deus é bom. E
Graças Glória a a Deus a Jesus. gente tá aí, né? E eu, por conta disso, vou embora. Vou deixar vocês, porque eu vou pro Casados para Sempre, É aula verdade. inaugural. Manda um abraço para todos lá. Tem que fazer a abertura. O pastor Saulo, ele vai, depois desse episódio, ele vai ficar sendo conhecido como Resgate Seu Casamento em 2 dias. Vai fazer fila lá. Vai fazer fila lá na igreja procurando. Pastor, não vai não, a gente tá... Tá bom, Estamos no fechando. fechamento. Sim, no fechamento. Já a gente vai todo mundo. Então tá bom. Mas eu queria ouvir o Fábio, porque você notou, Fábio, essa mudança de Deus na sua vida? Notei. Que você começou a querer dar mais atenção para sua esposa, compartilhar mais... Notei. Deus, das- ele preencheu, ele entrou mesmo. Tudo isso que a gente fez, né? O curso de Casados para Sempre, o encontro de casados, a reunião dos homens, eu ir mais o culto, pacto de oração de quinta-feira, Legal. oração, não só ali na igreja, como o pastor fala, PG, no dia a dia, gente, PG, ressaltar os comunhão. PGs. Essa Nossa. comunhão da igreja, PG é como você falou, pastor Ari, muda. O Espírito Santo ele vai te mudando. Vou te falar um negócio, tem cliente meu que entra na minha loja e eu tô ali conversando com ele e falo assim, eu senti segurança em você. Você é evangélico, não é? Eu falei, sou. Eu vou deixar meu telefone contigo para você resolver. Pessoa que não é. Esse dia uma menina comprou um telefone comigo e ela falou assim, eu senti uma confiança em você. Ela mesma falou, eu senti uma confiança em você. Eu ia comprar ali, mas não comprei, vou comprar com você. Então a gente, como você falou, a gente passa isso para as outras. E ela era afastada do Senhor. Eu falei assim, amiga, procura o Senhor, procura uma igreja próxima da tua casa. Se você não tem um lar espiritual para você congregar, você mora no lote 15, que você falou? Tem a Maranata do lote 15. Eu vou ser o primeiro a te dar um abraço quando você entrar no lote 15 lá. Porque as pessoas hoje elas estão muito carentes Sim. de igreja, de aperto, de comunhão. É como a Adri falou. Às vezes a gente ia para a igreja e a gente saía, sabe? E não tinha aquele aperto, Tinha aquele convívio abraço, com as não pessoas, tinha é aquele importante. convívio. Existem pessoas que saem da igreja, às vezes, antes do culto terminar. Antes do culto terminar, O pastor. pastor é não deu verdade. nem a bênção apostólica, ele já está lá na porta para sair. Pô, a melhor parte é o finalzinho, você abraçando. Lucas, o pastor Saulo, ele fala, é o que eu falo, a gente hoje eu presto atenção no que os pastores falam. Quando vê um visitante da sua igreja, você viu que ele é um visitante, quando você sair, vai lá e dá um abraço nele, cara. Dá um Deus abençoe e volte sempre. O pastor passa isso pra gente, pastor, ele passa isso pra gente. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai na igreja a primeira vez e ele vai por ir, né? Porque ele foi convidado por alguém, mas quando você recebe um abraço, quando você recebe um carinho, ele se sente à vontade, ele, vou voltar aqui de novo, eu gostei dessa igreja. Que benção. E assim foi comigo. Amém. Deus trabalhou, Deus ele foi lapidando. E hoje, graças a Deus... Tem quantos dias que vocês casaram? Foi em A dezembro, gente casou 9. em dezembro. Casou em dezembro, Casou com em 3 meses. De mel, pô. E tem... Você levou ela para lua de mel, cara? Rapaz, eu não, pastor. Você não levou ela para lua de mel Tem ainda? dezembro, falei com ele. Vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar. E tem algo aqui também, Você já está pastor. bem de saúde, né? Já tudo ok de Tá saúde. tudo ok, graças a Deus. Então, E pastor, tem algo aqui que eu quero falar também, que, para você ver, eu frequento a igreja Maranata há bastante tempo. Convivi com a Adriana durante 8 anos. Casamos agora, para a honra e glória do Senhor, em dezembro. Que legal. E eu não sou batizado. Pô, Eu não próximo sou passo. batizado. A gente se acertou, casamos, abril agora, mês Dia que 15 vem. de abril. vai se 15 de batizar. abril. Vai se O Bênção batizar. pastor dobrada. falou, Tá vendo? o pastor Completar. completar. É isso aí. É para você ver que Deus, ele Consertou veio, tudo. Consertou Consertou tudo. tudo. Ele não fez a restauração do meu casamento. Ele restaurou tudo, da vida toda. Da vida. O meu comportamento com o meu pai, o meu comportamento com a minha mãe, Olha aí. com a minha filha, no meu lar profissional, na minha casa. Ele mudou tudo. Ó, que legal. Ele mudou tudo. E para completar, aos 5 minutos, pastor, não dá não, pastor. O quê? Dentro d'água. Pastor falou, tem que não, manter dá 5 ele. Pra minutos. ver se converteu de verdade. Segura em 5 minutos. A gente leva uma máscara de oxigênio para você ficar respirando lá embaixo. Deus é maravilhoso, Deus ele agiu, ele está na nossa casa hoje com a honra e glória do Senhor. E está aqui, ó. E a gente tem vivido, eu falo assim, o extraordinário de De Deus, Deus, em é todas verdade. as nossas áreas. Então, o que o anjo falou no hospital, que você ia viver algo novo. É Eu verdade. ia viver algo novo. Olha Realmente aí. eu tô vivendo
vendo. E hoje eu posso falar que eu e minha casa Servimos ao Senhor. Servimos ao Senhor. Que lindo, que lindo testemunho, que bênção. Que legal. A gente fica muito feliz que Deus se aproveita de pessoas como nós, né, pastor? Que somos limitados, temos as nossas dificuldades. Graça. E Deus, por amor a pessoas como vocês, nos usa, coloca a palavra em nossas bocas e nos abençoa. E é isso que a gente quer, né, pastor? Ver as pessoas felizes, alegres, ver os casais se amando, se respeitando. Que lindo testemunho, que bênção. Amém, pastor. Que bênção. Vocês teriam um conselho para dar para os casais que estão vivendo hoje um Desafio. drama, um problema semelhante ao que vocês viveram? Vocês Buscar o Senhor. buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Se precisar de ajuda, porque muita gente fica com vergonha. Vergonha, timidez. Entendeu? Tímido expor de os expor problemas, os problemas. No caso, não fique com vergonha. Bota. Vocês viveram esse drama, vocês ficaram com um pouco de... Fica. Na verdade, por mim, eu não procuraria. Por mim. Ele Eu foi. que falei. Se você vai embora, você, por favor, você vai lá e conversa com o pastor Saulo E primeiro. tem muita gente que é assim, É infelizmente. verdade. Às vezes não Então, tem assim, dificuldade para falar, verdade. para abrir o coração. Eu tinha essa dificuldade. Hoje em dia, quem me vê, eu falo assim, a mineira lá do cantinho lá, me vê falando hoje, porque pra mim, assim, como que eu posso falar? Meu Deus, pra eu estar aqui falando, pra eu falar pro pastor, pra eu contar o testemunho, igual a gente conta na igreja, porque a gente sente assim, eu sinto que Deus vai abençoar outros casais Sim. com o nosso testemunho. Sim. Então, assim, muitas das vezes eu fico com vergonha e falo, não, eu vou falar, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que vai alcançar um casal que tá passando por esse problema que a gente teve, no caso, que ficou no passado. Então, coloca Jesus no centro. No centro. Com certeza. Que realmente seja um cordão de 3 dobras, entendeu? Perfeito. A gente colocar ele, a gente buscar ele, porque através do nosso íntimo com Deus, da nossa intimidade, Deus vai agir Amém. no nosso casamento, no nosso lar. família, aonde for o problema, Amém. no caso. Amém. Glória a Deus. Amém. A gente quer agradecer a Deus Amém. A pela gente vida que de agradece. vocês, A gente ter vindo agradece. aqui compartilhar conosco esse testemunho tão bonito. Amém, de bênção, né? E como que Deus trabalhou, completou, curou. Vocês estão curados, estão casados agora, conforme vocês me disseram, casados para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E aproveitar e anunciar lá pro pessoal do Lote 15, hein? Isso aí. Isso aí. Ó, Maranata de Lote 15, pastor Amém. Saulo, 2 ou 3 dias e Em 2 ou 3 dias. Rapidão. Não quero nem completar essa frase. você pediu Rapidão. 3 dias, me dá 3 dias. 3 dias que eu resolvo isso aí. 3 dias que eu resolvo. Completar essa frase. Agora o pessoal já vai chegar lá, olha, eu tô com problema, pastor, tem que ser em 3 dias. Pastor, cada caso é um caso. A receita não é a mesma para todos. Que bênção, Benção que pra- alegria poder viver esse momento tão especial aqui no podcast Na Real. Lucas, você tinha alguma coisa para acrescentar, filho? Maneiraço. Eu fiquei feliz com essa conversa. Eu sinto que quando a gente vive um problema no casamento, é muito importante a gente se apegar a pessoas que nos amam e amam o casamento que foi construído inicialmente, né? Eu sinto isso. Eu lembro que há um tempo atrás eu também vivi uma turbulência no meu casamento, eu e a Jéssica. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar meu pai, minha mãe, contar tudo que estava acontecendo para eles, para o meu irmão, contei tudo que estava acontecendo para eles. Se abrir, né? Pro pastor, contei tudo que estava acontecendo. Pro padrinho do meu casamento, contei tudo que estava acontecendo. Eu falei para todo mundo, ó, a gente tá passando por uma tempestade. Vocês falaram lá naquele dia, lá na igreja, que ia apoiar a gente. Chegou o dia, mano. Eu preciso da ajuda de vocês agora. Então, eu acho assim, que Deus faz. Se colocar na posição correta diante do Senhor, pedir perdão quando tem que pedir, e mudar realmente, radicalmente de comportamento, Deus faz milagre. O de vocês foi toda essa transformação que vocês acabaram de contar. O meu foi o nascimento do meu filho. Se as coisas não tivessem acontecido no momento que era para acontecer lá atrás, eu não ia ter o Samuel hoje. Meu casamento ia ter acabado antes do meu filho nascer.
E, cara, eu não sei o que ia ser, cara. Eu não, né, na verdade, assim, eu nem ia saber, né, que eu teria um filho, né? Mas, cara, o que eu tô vivendo hoje com a Jéssica é extraordinário. Que bom. Então, o que vocês estão falando agora, Assim que Deus eu Glória a também vivi isso. Então, assim, vale a pena. Vale a pena ir no Casados para Sempre, ir no retiro de casais, pedir Buscar perdão, a Deus. buscar aconselhamento a Deus, pastoral. é. No meu caso, teve 3, 4 pastores. Né? Foi um combo também, né? Então, assim, cara, vale a pena. Vale muito a pena. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas, e o demais ele fará. Não é? E o mais ele fará. Faça isso. Com certeza esse testemunho foi bênção para a sua vida. Pense sobre isso. Procure o pastor da sua igreja, procure ajuda, peça socorro ao Senhor. Não permita que o seu casamento seja destruído. Verdade. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Podcast Na Real está fechando mais um. Fechou. Amém? Amém. Semana que vem estamos juntos outra vez. Um beijo grande para toda a família Maranata. Deus Muito obrigado, abençoe. pastor Saulo. Deus abençoe. Fábio. Amém. Foi ótimo. Deus abençoe, Adriana. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Deus abençoe a Valeu, todos. Um galera. beijo. Deus Próxima. abençoe. Deus abençoe.